O fato de você conseguir, com seus hábitos alimentares, mudar energia, mudar alergias, mudar sintomas que você apresentou a vida inteira e que você nem sabia que estavam ali por isso. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá! Começamos agora mais um programa A Dona do Olhar Aguçado. Ela que gosta de empreender, de bater um bom papo, de trazer pessoas para nos dar informações sobre negócios, sobre saúde, economia, alimentação. E hoje a gente está aqui para bater aquele papo com a pessoa para lá de especial, a doutora Ana Luísa. Por isso, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Spotify e também no X. Nos sigam, mande seu recado, diga o que você quer escutar, o que você quer aprender e bata aquele papo com a gente. Olá, doutora Ana Luísa, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa bancada. Nós vamos ter aquele bate-papo gostoso e você vai estar falando de saúde, de felicidade. Ela vai falar de muita coisa boa para você. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ana Luísa, ela é casada, brasileira, se formou em 2015, terminou a residência em cirurgia geral em 2019 e em 2020 fez nutrologia. Uma das pessoas responsável por eu estar assim, magra, bela e bonita, né? Porque eu era um saco de batata, com quase 100 quilos, e hoje eu estou assim, ó, pra lá de boa, corona enxuta. E doutora Ana Luísa, junto com o doutor Bruno, fizeram aqui essa mágica. Então, você também, quando quiser fazer a mágica para ficar bonita, ficar bela, procura a doutora Ana Luísa. Melhor, cheia de energia e disposição, né? É, cheia de energia e disposição. Doutora Ana Luísa, me fale sobre você um pouquinho. Então, eu sou mineira. Mineira, viu? Veio parar na Bahia. Vim parar na Bahia. Nascida em Montes Claros, fiquei naquela dúvida sobre o que fazer sempre de faculdade, né? Optei pela medicina. Assim que entrei na faculdade, surgiu a dúvida, continuei na dúvida, me encantei pela prática de cirurgia, achei que era uma coisa mais prática, que tinha mais a ver comigo na época. Sempre quis morar em Salvador, então logo que eu formei, passou um pouquinho, eu consegui vir, né? E aí fiz minha residência, passei em Feira de Santana, fiz minha residência de cirurgia e nesse meio tempo conheci Bruno, né? Aí me encantei ainda mais pela parte da cirurgia bariátrica, sempre gostei dessa parte, né? Minha família toda, tenho várias pessoas operadas na família, então eu queria saber mais da parte de cirurgia bariátrica. E aí, durante a prática de cirurgia bariátrica e pela minha própria história de vida, eu percebi a necessidade de me aprofundar um pouco mais na parte de nutrologia. E aí veio após e vieram sucessivos cursos. E a nutrologia está em moda, né? Hoje eu digo que a nutrologia ela é necessária e ela é moda. Sim, eu acho que a gente começou a perceber o quanto a mudança de estilo de vida, o quanto a alimentação de qualidade, nutrientes de qualidade, prática de atividade física impactam na saúde de uma forma geral. E o que eu acho que é interessante, o quanto a gente começou a procurar cuidar da saúde antes dela virar doença. Né? Antes a gente só procurava o médico para tratar uma doença que já existia. Começar a cuidar da saúde é um hábito bem interessante. Você faz uma prevenção, né? Isso, eu acho que é uma... Maravilha, pois é, quer ficar por dentro de todos os detalhes e conhecer os bastidores? Acompanhe aqui a gente que você fica sabendo de tudo, viu? Me conte aí, doutora Ana Luísa, como você descreveria a importância da nutrologia na saúde e bem-estar das pessoas? Então, eu acho que a alimentação, ela constitui a base, né, de tudo. Tanto para tratamento, eu acho que, se a gente pensar, todas as doenças, elas têm alguma correlação com a forma de nutrir.
né? Pressão alta, diabetes, obesidade, e a gente vive numa pandemia de obesidade, né? Então, assim, é importante a gente aprender a prevenir, aprender a tratar, a coordenar tudo. Hoje a gente vê pessoas muito mais dispostas, muito mais ativas e que precisam de energia para lidarem com suas atividades. Então, eu acho que a nutrologia ela atua um pouco nisso tudo. As pessoas antes envelheciam mais rápido, as pessoas perdiam aquela vontade de viver. Quando chegava nessa idade que eu tenho de quase 70, era vovozinha. Eu não me sinto vovozinha, eu me sinto mocinha, viu? Não, eu falo que uma boa parte do meu público são mulheres na transição, climatério-menopausa. Sim. E se a gente for perceber, antigamente, 50 anos era realmente uma senhora, era uma vovozinha, e que não tinha uma vida tão ativa. E hoje chega a ser cruel a gente achar que uma mulher de 50 anos tem que viver com todo o declínio hormonal, com todos os sintomas, com todas as queixas que surgem durante a menopausa. Né? Eu falo que esse assunto me encantou muito na época que a minha mãe entrou na menopausa. Minha mãe ela é super ativa, faz 1000 coisas, trabalha e tudo. E aí ela passou por uma fase de muito declínio, de ficar bem inativa. E aí, quando eu comecei a estudar a reposição hormonal, comecei a tratar, eu vi a diferença que faz. E é um público que me encanta, porque uma mulher de 50, ela está no auge da vida produtiva dela. Ela não tem que reduzir o trabalho, ela não tem que parar de fazer atividade física, ela não tem que ter um prejuízo no relacionamento dela. Então, eu acho que, assim, é um público que me encanta bastante. Pra você ter uma ideia, eu nas minhas empresas, do mesmo jeito que eu contrato o jovem de 18 anos, de 16, eu contrato a mulher de 50. Sim. Eu me sinto bem trabalhar com elas, porque elas são dispostas, elas pensam, elas têm responsabilidade, elas são dinâmicas. E vem a experiência, né? Viveram mais coisas. A experiência do que viveram, né? Eu acho, assim, muito interessante, muito legal. Quais são os principais mitos sobre a alimentação saudável que você gostaria de desmitificar? Eu acho que a gente está vivendo numa fase onde a difusão da informação benéfica por muitos lados, mas tem a questão de que cada dia surge um mito, né? É verdade. Ovo um dia faz bem, ovo um dia faz mal, leite é inflamatório, leite não é inflamatório. Leite é inflamatório? Polêmico. Polêmico, né? Abacaxi quando a mulher menstrua, não pode chupar abacaxi porque diz que faz mal. Não, abacaxi não tem nenhum problema, não. É polêmico? Mas é polêmico ainda, porque tem muita gente, já de geração de agora, que a mãe e a avó passou para a pessoa essa experiência, que chega, olha, você teve bebê ontem, não pode chupar abacaxi, não pode tomar suco de abacaxi. Olha, me assusta. Mas eu acho que as restrições severas, elas não fazem muito sentido numa opção por um estilo de vida saudável, para você manter aquilo a longo prazo, né? Então, assim, a gente via muito a questão de restringir, e as restrições severas têm tempo de duração. Então, você não consegue corrigir certos hábitos com uma severidade muito grande. Sim. Então, eu acho que a gente tem que aprender a adequar o estilo alimentar na vida da pessoa. E não o contrário, não fazer com que uma pessoa, com sua rotina, com sua cultura, com seus hábitos, se encaixe numa dieta, né? Tem que ser o contrário. A dieta tem que encaixar que é de matar, né? Você não consegue, você come, é horrível. Eu lembro que eu fui gorda e cada vez que eu ia eu tinha algumas médicas que não pode citar o nome, que aí me passava remédio. Meu Deus do céu, quando eu olhava a comida, aquele monte de folha, mas isso aqui não vai adiantar nada. E eu passava mal. A gente não consegue manter a longo prazo. Não. Eu também fui obesa, então eu falo assim, que desde pequena eu passei Foi esse Brito? Desde pequena eu passei, assim, em uma série de médicos. E eu falo que era muito, vou dizer, engraçado. Alguns conceitos que se tinham. Por exemplo, eu, criança, era estimulada a beber Coca Light, na época não tinha nem Coca Zero, né? Era Meu Coca Deus Light, porque suco engorda. Então, assim, era aquele conceito da dieta com 4 bolachinhas, creme cracker de manhã, né? Sem se preocupar muito com a saúde, focado muito só na contagem de calorias. E aí eu fui vendo a evolução, né? Eu já tive
E tive médicos e nutricionistas de me passarem algo mais parecido com o paladar da criança, que também não é tão saudável. Então, Não. assim, eu também passei uma série de médicos, uma série de dietas. E o que eu percebo é, quando a gente consegue aprender aquilo, de forma a entender que vão haver exceções, porque na vida a gente vai querer comer um doce um dia e tá tudo bem. E o fato de você comer aquele doce não é motivo para você jogar a sua dieta toda fora, Não. que você não errou, que você não falhou. Exatamente. E que tá tudo certo, você comer um doce no almoço e a próxima refeição está dentro da dieta, então a gente vai aprendendo a levar aquilo como algo duradouro, né? A gente não fica naquela de vou chutar o balde, vou sair da dieta e eu acho que Então, isso aí é o papel da nutrologia na prevenção do tratamento nas doenças, não é isso? isso. Eu, na minha dieta, eu gosto de comer um docinho de carambola que eu sei fazer da minha avó. De vez em quando eu como a compotazinha de goiaba, assim, pequenininha, que eu faço muito bem. E não me faz mal. Porque, você é o que você come. Eu acredito que você é o que você come, né? O pessoal fala isso, eu não sei Com se certeza. tá certo ou se tá errado. Mas eu acho que tem a ver. Não, com certeza. Nossa composição é daquilo que a gente ingere, que a gente metaboliza, né? O fato da gente conseguir estar ativo e metabolizar aquilo tudo que a gente ingere é o que nos compõe, né? Não tem jeito. E quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam ao manter uma alimentação saudável? Desafios, eu acho que hoje A força de vontade é uma delas, né? a força de vontade é uma delas, mas eu acho também que a questão da socialização. Querendo ou não, nossos hábitos sociais estão pautados em refeições, né? A gente sai para jantar, a gente sai para o cinema, a gente quer comer uma pipoca. E aí a gente socializa em meio a refeições. Sim. Então a gente aprender o que é saudável, o que a gente pode fazer dentro dessa socialização, eu acho que ajudaria bastante. E tem a questão da força de vontade, mas eu falo que não é só força de vontade. Porque no obeso, é uma coisa que se cobra muito, é a questão da força de vontade. Mas a gente esquece que é uma doença e que não é só ter força de vontade que resolveria a obesidade. Não é porque você tem um açúcar alto, que você tem um colesterol alto, você tem uma série de doenças que lhe traz assim, mal-estar. Sim, e o obeso, ele não fica obeso por falta de força de vontade. Não. Ele fica obeso por uma série de fatores genéticos, ambientais, ele tem um metabolismo que favorece o acúmulo de energia. Então, assim, se a gente soubesse que a obesidade é só falta de força de vontade, a gente estaria fácil de tratar, né? Sim. Não seria uma doença que a gente busca cada dia mais medicações, tratamento cirúrgico, tratamento, intervenção em estilo de vida. Então, assim, se fosse algo tão pontual e tão simples, o tratamento da obesidade seria fácil. Ainda tem a questão que o obeso, às vezes, ele entra naquela crise de depressão, ele tem aquela questão do se olhar no espelho e não gostar do seu corpo. Sim. Outros têm vergonha de ser gordo. Tem essas questões todas também, que se incomoda pra Sim, caramba. Tem um impacto enorme na autoestima, né? Eu falo que uma coisa que moldou muito minha personalidade, eu falo principalmente infância e adolescência, é a questão da obesidade. Hoje a gente aprende um respeito maior ao obeso após o fato de ter reconhecido a obesidade como doença. Sim. O que ainda falha um pouco, porque tem muito preconceito, tem muita coisa envolvida. Mas assim, eu falo que a gente sofria bullying e tinha toda aquela dificuldade com o fato de ser obeso. Tem a dificuldade de achar roupa, tem a dificuldade de se encaixar em algum lugar. Hoje em dia tem a dificuldade em assento de avião. Então, assim, tem uma série de dificuldades que o obeso passa e que, querendo ou não, dificultam ainda mais o tratamento, a adesão ao tratamento. Agora, doutora, dizem que quando a pessoa é obesa, que ela tem pouca energia. Eu, quando era obesa, eu tinha a mesma energia que eu tenho hoje. Então, você é uma exceção. Uma exceção. Eu tinha uma energia fantástica. Trabalhava do mesmo jeito que eu trabalho hoje, uma coisa fantástica. Todo mundo diz, como é que você é gordo, você consegue fazer tanta coisa? Não sei. Você já tem muita energia, porque é realmente uma exceção, né? A gente fica mais prostrado, tem mais dificuldade de executar as coisas. Mas me lembro que eu perdi, olha.
Eu tinha pressão alta de 20, colesterol alto, fígado grau 3, refluxo. Eu tinha tudo de ruim. É outra qualidade Hoje eu de tenho vida, tudo né? de bom, não Graças tenho a nada. Deus. Não preciso tomar aquele monte de remédio, ser obrigatório estar no horário tomando aquelas coisas todas. É outra Graças vida. a Deus mesmo. Me conte aí, quais são os principais nutrientes que as pessoas costumam ter deficiência em sua dieta e como isso pode afetar a sua saúde? Então, ferro. Eu acho que ferro é uma coisa que tem sido bem evidente, assim, né? No pós-bariátrico e em mulheres em idade reprodutiva, principalmente, né? A gente vem evidenciando com frequência a deficiência de ferro, até pelo fato de consumirmos muitas coisas que dificultam a absorção de ferro, né? Café, o uso de alimentos ou de medicações que bloqueiam a secreção ácida. Então, assim, acaba que a gente tem essa deficiência. A alimentação do brasileiro, ela é bem voltada para o consumo de carboidrato, então acaba que a gente negligencia um pouco o consumo de proteína, né? Que é uma coisa que a gente tem que aprender a moldar, até pela saciedade, pela constituição de massa magra. Então, é uma coisa que a gente acaba, né, pecando um pouco, esse consumo mais baixo de proteínas. Deixa eu pensar. E micronutrientes, né, que a gente vai conseguir numa alimentação rica com frutas, salada, Essa legumes. questão da fruta, quando você come muita fruta, você tem uma tendência também a ter o açúcar alto, né? A frutose que eles chamam, né? Mas quando a gente fala da preocupação com a frutose, é com a frutose industrializada. A frutose é acrescida aos alimentos. Então, assim, a maioria dos alimentos industrializados, eles têm a frutose acrescida neles, como um tipo de açúcar. Mas na natural não tem? Tem, mas entenda, você não vai comer a quantidade de frutose em uma fruta que você comeria em um alimento adicionado de frutose. Além do que, a fruta tem fibra, tem micronutriente e vai te gerar saciedade. Então, assim, é um impacto muito menor. Você não pode deixar um diabético, por exemplo, comer frutas livremente. Mas também você pode deixá-lo comer frutas. Você não vai retirar frutas da vida dele, porque não é esse o problema. Não é essa frutose que é prejudicial. Meu marido é diabético, adora comer fruta. Como que eu fico assim, menino? Ele não faz mal não. Eu digo, você é médico. Eu sou médico, mas não faz mal não. Vou tomar remédio para diabetes. Ele tá certo, tá bom. O equilíbrio funciona. Né? Não mas termina equilibrando. Sim, não é comer demais, mas também não é restringir, igual, né, se era pregado antigamente. A gente tem que preocupar realmente com aquilo que não é comida de verdade. E quando você fez sua bariátrica, como foi que você se sentiu depois? Então, eu fiz minha cirurgia aos 20 anos, né? Era menina ainda? Era menina ainda. Foi, acredito que um pouco de, assim, eu lutei com a obesidade a vida inteira, então precisei fazer, tinha indicação de fazer. Me senti bem, mas assim, na época, eu acho que até pela idade, pelo preparo, que não foi aquele preparo que a gente preza hoje de orientação, de questão nutricional, de questão psicológica. Então, assim, eu achei que eu estava apta a viver normalmente, entre aspas, né? De comer o que eu quisesse comer. Então, assim, logo após a bariátrica, eu não adquiri bons hábitos. Eu não fui moldada a isso. Então, assim, tive uma perda de peso, mas não foi aquela perda de peso saudável. Então, chegou uma época, principalmente após a residência, que eu me sentia assim, eu rastejava, eu não tinha energia para nada. Né? A partir do momento que eu fui me cuidar, que eu fui avaliar nutriente, que eu fui avaliar a questão nutricional, eu vi o quanto eu pequei na questão de suplementação, né? Hoje eu não tenho mais minha bariátrica, porque por um problema de saúde que eu tive ano passado, eu tive que desfazer. Você desfez, né? Desfiz. E agora eu voltei para a luta de consciência, de manutenção, de academia. Já ia, né? Eu falo que um pouco antes da nutrologia, eu tive uma mudança drástica de hábitos de vida. Né? Quando eu percebi que eu estava sem disposição para nada, eu comecei a consultar para
né, comecei a estudar para poder me tratar das deficiências vitamínicas e nutricionais que eu estava tendo. E comecei a fazer atividade física, tudo. Atividade física, mesmo obesa, eu sempre fiz. Desde criança, atividade física nunca foi um problema. Sempre foi rotina na minha vida. Mas, assim, a dieta que era um problema maior. Então, assim, quando eu comecei a me tratar nutricionalmente, que eu valorizei o impacto que isso tem na vida. Até da questão de intolerâncias alimentares, alergias, crises recorrentes de sinusite, que eu sempre tive. E que eu já fui em uma série de médicos a vida toda para tentar tratar, eu consegui corrigir só com a alimentação. Foi. E a partir disso, eu percebi o impacto e foi quando eu despertei, que eu falei assim, gente, eu preciso estudar isso. Porque é uma mudança de vida impressionante o fato de você conseguir, com seus hábitos alimentares, mudar energia, mudar alergias, mudar sintomas que você apresentou a vida inteira e que você nem sabia que estavam ali por isso. Só você saber que você pode ter uma sinusite, Sim. Realmente essa daí... Eu percebi uma intolerância, não celíaca ao glúten, né? Eu tinha uma dermatite recorrente, meu braço vivia com manchinhas, coçando, sinusite, rinite, tudo de repetição. Depois da exclusão do glúten da caseína, no meu caso, né? É muito raro eu ter crise de alergia. Eu já tive alergia, eu tive sinusite por 30 anos. Mas eu porque eu trabalhava com tecido, eu tinha uma fábrica de confecções e depois, numa farmácia um dia, com lá em cima aqui no ombro, uma senhora me ensinou um remédio, eu tomei e eu terminei ficando boa, que não foi uma médica, uma senhorinha. E eu fiquei boa, mas eu acredito que foi coincidência. Alguma coisa aconteceu em minha vida, ela poder ficar boa. Pode ter sido. Agora me diga uma coisa, por que todas as pessoas que precisam fazer uma bariátrica, ela precisa ir fazer um tratamento, um acompanhamento com psicólogo antes e depois? Porque a gente tem uma mudança anatômica importante, né? Então, você vai restringir de forma importante o volume alimentar que aquela pessoa vai ingerir diariamente. Em algumas vai, né, mudar o trânsito intestinal, mas, assim, a questão da ingestão vai mudar. E a obesidade, ela tem um componente psicológico importante também. Então, você vai ter que aprender a lidar com um novo padrão de consumo alimentar, né? Então, a gente não mudando o padrão, a gente cai naquele risco da recorrência, né? A gente vê muitas pessoas que, mesmo após a bariátrica, reganham peso. Sim, eu conheço pessoas que voltaram para o normal. Sim, então não tem uma fórmula mágica, algo que transforme. Você tem que aprender a se adaptar naquele novo padrão e aprender um novo estilo de vida. Até para não ter tantas deficiências, até para não se espoliar tanto. E pelo fato de conseguir manter aquele peso a longo prazo. E o comportamento dessa pessoa, com o tempo, pode ter uma recorrência de mudança de comportamento com o tempo, não? De comportamento em relação à alimentação? Tem pessoas que faz a cirurgia dessa, e eu já vi uns 2 casos assim, e deixa de ser, o comportamento daquela pessoa muda. Uns têm uma forma agressiva, outros têm aquela forma mais tranquila. Não, eu já peguei uns 2 casos. Direta com a bariátrica. Eu acho que também não tem nada a ver, não. Eu acho que é da pessoa mesmo que tinha que acontecer, né? Eu acho que não tem relação direta. Pois é, o papo tá bom. Já aprendemos juntos com a doutora Ana Luísa. Agora é a hora de faturar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari.
Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Mont Blanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Mont Blanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Mont Blanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta com a Dona do Olhar Aguçado, com a doutora Ana Luísa, nutróloga, minha médica, nota 10. Você precisa conhecer, viu? Doutora Ana Luísa, me conte uma coisa. Qual a diferença entre a nutróloga e a nutricionista? Então, o nutrólogo ele é um profissional médico, né, especializado em nutrologia, que vai sim orientar quanto a questões alimentares, vai tratar doenças relacionadas ao padrão alimentar, obesidade, pressão alta, diabetes, mas voltado para um tratamento medicamentoso também, um tratamento, além da mudança de estilo de vida, a abordagem alimentar. O nutricionista, ele estuda mais a fundo a composição da alimentação, a composição da dieta, também voltado para públicos específicos, né? Então, o ideal é que a gente consiga trabalhar sempre junto, um nutricionista com um nutrólogo, porque a prescrição do plano alimentar é feita pelo nutricionista, né? Voltado pelaquela composição, calculando micro e macronutrientes específicos para aquela pessoa. Maravilha. Também eu ouvi escutar, alguém me falou que pode reverter uma bariátrica. Sim. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como acontece esse processo. Então, no meu caso, foi uma cirurgia que não está dentro das cirurgias preconizadas hoje, né? É uma técnica diferente das que a gente habitualmente executa. Então, era só uma abordagem intestinal. Então, era possível a reversão. Já as técnicas que a gente tem hoje, o bypass, por exemplo, é possível de ser revertido, né? De voltar à composição habitual. Já o sleeve não, porque a gente tem a retirada de uma parte do estômago, então não é passível de reversão. Esse sleeve, ele não tem condição de depois ele voltar ao normal, de nada? O estômago... Também não tem como a pessoa engordar mais. O estômago, ele dilata, né? Mas assim, dentro da anatomia que a gente gera, né? Um tubo que é preservado, o esfíncter ali, é possível que a pessoa
dentro daquele volume, ela ingira uma quantidade de calorias muito grandes. Então, assim, calorias líquidas, por exemplo, elas são possíveis de serem ingeridas e gerar um superávit calórico mesmo num volume restrito. Então, quando não há mudança de estilo de vida, mesmo o sleeve, que não tem essa dilatação tão expressiva, é possível de gerar um ganho de peso. Mas pouco, né? Entenda, é tudo questão, entre Do aspas... cuidado que você tem na caminhada da vida, não é isso? Isso, porque, por exemplo, se a gente for pensar, não é só isso, mas o básico do ganho de peso é um superávit calórico. É você consumir acima do que você gasta. Né? A gente tem muitos outros fatores relacionados, metabolização, equilíbrio hormonal, tudo está envolvido. Mas, assim, o básico é isso, o que se gasta e o que se come. Se a gente consegue, mesmo naquele volume restrito, ingerir uma quantidade de calorias superior ao que se gasta, vai gerar obesidade, vai gerar ganho de peso. Deus me livre, viu? Não quero nem saber disso. Uma coisa que me chama a atenção, pra mim, no meu caso, eu não posso tomar vinho, nem meia taça. Você sente o que com vinho? Eu sinto enjoo. Eu sinto enjoo de vinho, de carne. A carne, ela tem uma digestão mais lentificada. Isso é comum nos pacientes pós-bariátricos, né? Pela redução da produção de ácido. Então, a gente tem essa dificuldade. A maioria deles relatam essa dificuldade realmente de consumo de proteína. Por isso que eu falo tanto que a gente tem que focar em suplementação proteica, porque é muito difícil que só com alimentos a gente bata a meta proteica nesses pacientes. Por isso que eu foco tanto, e todos os meus pacientes sabem que eu pego no pé na questão da proteína. Pega né? mesmo, viu? O negócio é sério. Mas, assim, a questão do vinho é uma particularidade. Tem pacientes que toleram bem, tem pacientes Eu não que tolero. Se eu tomar, eu posso até tomar uma cerveja. Mas o vinho não vai, não. É particularidade mesmo sua, porque... Me conte aí, como a nutrologia pode ser integrada a outras áreas de saúde, como a medicina preventiva e a atividade física? Então, na atividade física, a gente... Em cada modalidade, né, a gente tem as necessidades específicas. Por exemplo, tem participantes de esportes de resistência que necessitam de uma abordagem de uma certa forma. Participantes de esporte de endurance têm uma necessidade de outras abordagens. Tem pacientes que buscam hipertrofia, que também vão necessitar de um equilíbrio, de uma abordagem nutricional e nutrológica voltada para aquilo, né? Então, assim, a gente consegue prevenir doenças cuidando da alimentação, a gente consegue abordar cada grupo com sua particularidade voltada para aquilo. Então, não tem como a gente pensar em uma abordagem generalizada, né? A gente tem que ver a particularidade de cada grupo desses para a gente tentar adequar da melhor forma. E a mulher, quando a mulher ou homem, seja lá quem for, quando faz uma cirurgia dessa, perdeu de 30 quilos, 40 quilos, ele já está apto a fazer uma cirurgia plástica para tirar os babadinhos? Sim, aí faz a cirurgia reparadora. E o ideal é que a gente também prepare esse paciente para a cirurgia reparadora, né? Através de micronutrientes, de precursores da síntese de colágeno, porque querendo ou não, a gente tem que preparar todo o ambiente inflamatório e nutricional daquele paciente para ele se recuperar ainda melhor de uma cirurgia plástica, né? Tratar a qualidade de pele, tratar a qualidade da cicatrização. A questão do queloide também, né? Isso, para ele ter um resultado ainda melhor depois da cirurgia reparadora dele. Quer ficar bonita? Se você que tá gordinho ou gordinho, procura a doutora Ana Luísa, viu? Quais são as tendências atuais em nutrição que você considera mais promissora ou interessante? As tendências. As tendências? Eu acho interessante hoje o fato da gente estar conseguindo fazer outras vias de suplementação, né? Eu falo que às vezes é difícil a gente conseguir colocar na rotina aquela variedade de cápsulas, de suplementos ao longo do dia, né? Apesar de que a gente não consegue abrir mão disso de forma completa, mas assim, eu acho interessante o fato da gente estar conseguindo utilizar outras vias de suplementação, como a via injetável, por exemplo,
E o que no paciente pós... É o melhor que tem, né? Maravilhoso, nossa. E o paciente pós-bariátrica, ele tem um distúrbio de absorção. E hoje em dia, a maioria de nós não tem o intestino... A gente tem patologias associadas ao intestino, que também dificultam a absorção de alguns nutrientes. Então, eu acho bastante interessante o fato da gente conseguir fazer esse aporte nutricional de outras vias também. Por que quando a pessoa faz a bariátrica, ela tem uma tendência a enorme queda de cabelos? É a tendência à perda de peso. Inicialmente, ela vai gerar isso, né? Não deixa de ser... A gente programa uma desnutrição através da bariátrica, né? Vai ocorrer um emagrecimento por uma ingestão limitada de alimentos. No sleeve, é só essa restrição realmente. E no bypass, a gente tem uma desabsorção. A gente tem uma alteração no trânsito intestinal. Então, alguns nutrientes, eles deixam de ser absorvidos exatamente por esse trânsito intestinal que é desviado. Sim. Então, a gente tem uma tendência maior de deficiência de ferro, de deficiência de outros micronutrientes que também tem relação com a saúde do cabelo. Cabelo e unha, eles são anexos. Então, o corpo só vai se preocupar em encaminhar nutriente para aquilo quando todo o resto estiver bem nutrido. Então, assim, primeiro a gente prioriza as funções vitais para depois preservar cabelo, unha... Então, pode ficar careca pelo tempo, não tem problema. Mas não fica não, viu? Não. Só cai uns fiozinhos. É só suplementar direitinho que dá tudo certo. Me conte aí, que conselho você daria para alguém que está começando a se interessar pela própria alimentação e saúde? A pessoa está começando muito bem, porque é a base, né, de tudo, da qualidade de vida, a gente cuidar. Exercício físico é fundamental para todo mundo, né? Cada um vai ter uma modalidade que se adapta melhor, mas é fundamental, tá? Se eu puder sugerir, faça um treino de força. Porque a gente precisa construir mais do que um corpo esteticamente viável. A gente precisa fazer uma poupança muscular para a gente poder envelhecer com saúde. O que a gente precisa com o envelhecimento é levantar de uma cadeira, andar sem cair, garantir nossa autonomia. Isso a gente só consegue com uma poupança muscular adequada. Então, exercício físico é inegociável. E a alimentação é aquilo que eu te falei, aquilo que você me falou, né? A gente é o que a gente come, a gente precisa organizar nosso corpo para ele agir metabolicamente de forma mais saudável, sem tantos fatores inflamatórios, sem ingerir tantos industrializados, tantas coisas que não fazem parte do que a gente deveria consumir habitualmente. É claro que vão haver exceções, que a vida não é só o controle alimentar, sim, mas que a gente mantenha pelo menos 80% da vida escolhas saudáveis, para a gente poder fazer aqueles 15, 20% de uma forma mais tranquila, sem tanto impacto na saúde. E uma outra coisa que eu falo é procure bem as informações, procure bem uma assistência, né? Hoje em dia tem muitas notícias enviesadas, cada um defendendo um ponto de vista diferente. Então, assim, a gente vê que as informações relacionadas à nutrologia estão bastante conflitantes. Então, para a gente procurar realmente evidências ou procurar alguém que confie para poder pautar as decisões dessas mudanças que você vai buscar fazer. Ainda tem aquele detalhe, né? Quando você vai para academia, ou ele ou ela, você se sente bem estar fazendo academia, você se sente que você está ficando mais bonito. É prazeroso você fazer, você tem gosto de se arrumar para ir para academia. Sim, com certeza. Você pode prestar atenção, todo mundo que gosta disso, que o pessoal chama de rata ou rato de academia. Que a pessoa tem um gosto de se arrumar todo para ir para academia e volta feliz. É um hábito que vai chegando assim, ele vai ficando, e eu achei muito interessante. Eu acho que não vai ser todo mundo que vai chegar na parte do gostar, não. Tá? E aí, para essas pessoas, eu falo que comece a pensar que é seu remédio. Exatamente. A gente não faz tudo que a gente quer, né? Não dependa da motivação, vai só pela disciplina mesmo. E tem as pessoas que gostam, que sentem prazer. Eu, graças a Deus, eu já cheguei nessa parte. Então, assim, é uma coisa que faz falta na sua rotina, quando você não pode fazer. É uma hora que você tira para cuidar de você, é uma hora que você tira para aliviar a cabeça do estresse e da correria do dia a dia e se cuidar um pouco.
né? Eu acho que é importante. E eu acho muito legal quando você se olha no espelho, que você se sente bem. Quando é feito você vestir uma roupa para vir trabalhar ou para ir para uma festa, você se veste e se fala, tô alinhada, tô bem vestida, tô bonita. Eu acho legal. Sim. E tem a tal das endorfinas, né? O exercício físico libera uma série de endorfinas, Pois série de miocinas, que além de ter impacto tão positivo na saúde, no perfil inflamatório, em tudo, trazem uma sensação de bem-estar, né? Aquela Mas e coisa vocês, enquanto médicos, quando recebe um paciente que você operou depois, você vê assim a satisfação daquele paciente. Eu acho que você me conta aí, quando o seu paciente chega todo animado, como é que você se sente? Gente, é uma vitória conjunta, né? Porque o paciente, ele chega feliz com pequenas questões, assim, que eu acho que quem nunca passou por isso não valorizaria. Verdade. De amarrar sapato, de... Enxergar a pepeca, de olhar assim, cadê minha pepeca? Sumiu a pepeca. Vocês não sabem nem o que é pepeca, né? Mas quando a gente procura ela que não acha mais, tá na hora de procurar ter uma ação para poder enxergar a pepeca. E são coisas pequenas. Subir uma escada, conseguir fazer um exercício físico com mais disposição. Sim. Se sentir melhor diante do parceiro ou da parceira. Isso é uma coisa que eles relatam que é importante. Então, assim, quando a gente consegue ver que essa pessoa tá percebendo essas coisas em relação ao bem-estar e à autoestima, é uma vitória da gente também. E, além disso, tem as vitórias de saúde. Você vê uma pressão baixa ou uma pressão alta que baixa. A minha hoje é 11,7. Um diabetes que você consegue começar a desmamar a medicação quando você não consegue desmamar a medicação toda. Então, assim, é a qualidade de vida mudando, assim, é uma coisa que faz muito bem. Eu tomava todos os dias uma furada na barriga. Quando eu olhava, desanimava. Não é possível que eu vou me furar todo dia, eu não aguento isso. Aí batia aquela tristeza. Eu ia trabalhar, me animava. Quando chegava no dia de manhã, na hora que eu tem que tomar essa injeção de novo. Aí quando não era injeção, era comprimido, que lá dava aquele enjoo. Parecia que você estava gestante, eu estava gestante. Que enjoo, que negócio. Eu vou ficar livre disso. Graças a Deus que eu fiquei. Eu tenho que agradecer a Deus e a vocês. Graças a Deus. Eu fico feliz demais. Bem, está chegando o fim do nosso programa. O papo foi muito bom. Agradecer a doutora Ana Luísa. Tem um amigo meu que me indicou ela, que ele é fantástico. Encontrei ele essa semana lá no consultório dela. Que bom que você está aqui, você está bem, você está maravilhosa, você está linda. É sempre bom os amigos. Vê o amigo que o amigo está precisando e você faz indicação, não custa nada. Porque quando você está bem, quero que seu amigo também fique bem, não é verdade? Com certeza. Então, agradecer a você que está nos acompanhando, dizer que nos siga no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Spotify e mande seu recado. Na próxima semana, no início de março, nós vamos ter a doutora Ana Luísa, que vai estar dando uma dica de saúde pra gente. Ela vai levar o mês de março todo dando dica de saúde, pequenas dicas. E aí vocês vão estar escutando para poder vocês começarem a familiarizar a doutora Ana Luísa. Agradecer a todos vocês, agradecer a nossa equipe e agradecer a você. Mas antes de agradecer, mande seu recado aí. Deixa aqui para a turma que está escutando, seu Instagram, seu Facebook, seu arroba, deixe seu arroba. Sim, então, meu Instagram é @doutora-Luísa-Malveira. Tá? Lá a gente divide um pouquinho de dicas, de informações sobre um estilo de vida mais saudável, prevenção de doença, promoção de saúde. Eu tento compartilhar um pouquinho também do dia a dia, né? Do que a gente vai colocando na rotina. E é isso aí, o que precisarem, eu estou à disposição. Obrigada pelo convite e pela confiança. Até a próxima com a dona do Olhar Aguçado, sua equipe e com novos componentes que estão chegando por aí. Aguarde que vem notícia boa. Um beijo para todos os ouvintes, um abraço